Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam ótimos. Meu cabelo tá um pouco grande. Já já eu vou no cabeleireiro, tá? Prometo pra vocês que eu vou estar com o cabelo na régua. Bom, hoje eu queria meditar com vocês. Queria falar, na verdade, trocar uma ideia sobre duas passagens que eu acabei lendo no dia de hoje. Que uma é o próprio Evangelho do dia, né? Marcos 7, de 1 a 13. E depois uma passagem de Atos dos Apóstolos, certo? Bom, acho que qual a principal mensagem que hoje o Evangelho passa pra gente? Hoje o Evangelho ele fala sobre os fariseus que perguntam para Jesus o porquê os seus discípulos comem com as mãos impuras. E aí Jesus já chega para lá falando assim: Nossa, bem que Isaías disse, né? Vocês proclamam palavras de amor, palavras de, de temência a Deus, porém seu coração está afastado, né, da real motivação, ah, do real objetivo, né, que é estar ali próximo de Deus. E isso reflete muito no nosso dia a dia da seguinte maneira, pelo menos para mim, que muitas vezes a gente faz uma pergunta, a gente faz um questionamento, só que com intenções disfarçadas. Como assim? Por exemplo, esses dias eu vi muito na internet, acho que uma influenciadora que postou uma foto de biquíni e gerou toda uma discussão, gerou todo um bafafá ali, não sei o que. Beleza, acho que de fato algumas coisas não são pertinentes, mas o que eu penso é a gente tem tanta coisa aqui dentro que tá errada, a gente tem tanta coisa aqui dentro que a gente ainda não controla, a gente tem tanta coisa aqui que a gente precisa melhorar, que eu acho que não faz sentido a gente ir lá e questionar é, o outro, sabe? É um questionamento que, de fato, traz bons frutos, traz alguma coisa ali, uma reflexão, porém ele não está totalmente de forma honesta. Vamos tentar pegar esse raciocínio que eu quero passar para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente coloca esse julgamento no outro, porém com uma soberba, com um ego ali presente, sabe? Para disfarçar, nossa, olha como eu sei, olha como eu manjo das coisas, olha como que eu li o catecismo e eu sei regra por regra o que pode, o que não pode, o que é litúrgico, o que não é não litúrgico, o que a igreja prega nos seus mínimos detalhes, porém ali dentro você não está buscando melhorar de fato coisas que são ali mais importantes, que são mais virtuosas. Então, talvez você está colocando esse ponto, você está posicionando esse fato de uma maneira que não é tão legal. E aí fica disfarçado essa boa intenção na verdade disfarça algo que está por trás, que é talvez ali um ódio, que é ali talvez um rancor. Então, eu vi um vídeo muito interessante de um influencer católico que eu acho que é café com não sei o que. Ele tem uma espada de monster branco assim atrás dele, assim, que eu achei muito interessante. Que assim, tá, beleza, tem tanto cara julgando a menina que usou o biquíni lá, mas é muita gente que vem daquele pensamento red pill. De assim, nossa, mulher, você é um monstro, nossa, você é uma vagabunda, pra eu não falar palavrão aqui, você é uma não sei o que, sabe? Então, entendeu o que eu quero chegar? Ele tá falando que é errado, ele tá falando que talvez não convenha a pessoa utilizar, né? Porque, enfim, a gente sabe que hoje em dia os olhares das pessoas estão muito poluído, sabe que, enfim. Mas você percebe como que essa pessoa tá fazendo? É um ódio, é um rancor, é uma cara, de fato, eu acho que a gente coloca essa essa capa por cima
de um ódio, coloca essa boa vontade, essa, estou ajudando, mas cara, você tá fazendo algo que às vezes é até pior do que a pessoa tava fazendo, sabe? E aí a gente acaba se tornando o quê? Hipócrita. A gente se torna um hipócrita, sabe? Eu me incluo nisso, tá? Todas as reflexões que eu trago aqui, rapaziada, não é falando de terceiros. Muitas vezes é uma reflexão voltada até pra mim, tá? Na verdade, principalmente pra mim. Aqui a gente sabe que é a salvação individual, então, apesar de eu estar querendo trazer uma reflexão em conjunto, tudo isso, no final das contas, acaba mais virado pra mim do que pra você, tá? Não que isso seja ruim, até porque você pode tirar um ensinamento disso, mas só pra deixar bem claro que aqui muitas vezes eu tô trazendo algo de dentro pra fora. Então, muitas das coisas que eu tô falando aqui é porque eu faço, é porque eu erro, é porque eu sei desse ponto fraco e eu gosto de talvez trazer porque pode ser seu ponto fraco também que você queira melhorar, certo? Então, a gente deixa de olhar porque realmente importa. Então, beleza. Nossa, tá bom. Eu sei o que que tá errado, eu sei o que que é certo e o que é errado, mas eu tô tendo temperança, eu tô tendo paciência quando eu vou falar com meu irmão, eu tô falando de uma forma carinhosa, eu tô tendo respeito com meus pais, eu tô levando a palavra de forma humilde, tô levando a palavra de forma que Jesus gostaria que eu levasse. Então tem muitas coisas que vêm antes, eu acho. Acho que tem muitas coisas que vêm que vem antes, assim, que muitas vezes a gente sabe de tudo isso, mas a gente não tá dando passos em caminho a Jesus. A gente só tá disfarçando algo, assim, que a gente não quer melhorar, tá? E outro ponto é que a gente tem um. A gente não. A gente é concebido para nós ah, uma habilidade muito interessante que é a oração e rezar pelo próximo. Então, eu acho que se a gente de fato quer o bem daquela pessoa, que nós possamos rezar por aquela pessoa. Então, se você quer que aquela pessoa melhore, se você quer que aquela pessoa esteja bem, reze por essa pessoa. Muitas vezes a gente quer impor coisas na vida do outro, muitas vezes a gente quer falar o que é certo e o que é errado, mas às vezes o mais importante é a gente parar nosso dia, tirar uns 5 minutinhos, rezar uma Ave Maria por aquela pessoa, intenção daquela pessoa, pedir intercessão da Virgem Maria por aquele amigo, por aquele parente, sabe, que a gente gosta muito. E em Atos dos Apóstolos 9, de 1 a 18, a gente percebe que a gente tem Paulo, que a gente sabe que caçava os discípulos, né, que era contra tudo que Jesus pregava, mas em um certo momento ele tem uma virada de chave, a gente percebe que não existe ovelha que esteja perdida, não existe ovelha que seja mais afastada que não possa voltar para perto de Deus e que não existe ovelha que ele não possa resgatar. E no caso de Paulo, a gente tem ali um intercessor, a gente tem alguém que está ali para ajudar a trazer Paulo para fazer a vontade de Jesus, que é Ananias. Ananias, ele estava ali na cidade que Paulo estava se localizando, e ele recebe esse chamado de Deus para ir até Paulo e conversar com ele e mostrar ali o amor de Deus, concretizar o que Jesus estava prometendo para Paulo. Então, Ananias ele questiona. Se você tem certeza, Paulo fez isso contra os seus discípulos, fez isso de maldade. Você tem certeza? Tenho, porque ele será uma ferramenta de muito valor para mim. Então a gente percebe que aqui o amor de Cristo, ele é muito bonito. Porque até mesmo os que você considera o mais perdido possível, se você se considera uma ovelha que está afastada, se você se considera um monstro, entenda que Jesus tem planos para você, Jesus pode te utilizar como ferramenta. Você só tem que se permitir ser ferramenta dele. Não importa se você já fez qualquer coisa errada, se você de fato se arrepender, voltar para perto dele por meio dos sacramentos e seguir uma vida como ele quer, com certeza ele vai realizar os feitos e vai te receber de braços abertos como o filho pródigo, certo? Então, acho que esses são os principais pontos que eu queria refletir no dia de hoje.
Eu tô pensando em trazer com mais frequência esses vídeos caseirinhos, assim, depois da minha reflexão do dia, depois da minha meditação, porque eu acho que tem muitos pontos que é interessante trazer, abordar. Peço desculpa se de alguma forma eu falei alguma coisa errada, se, enfim, aconteceu alguma coisa. E eu espero que você tenha um abençoado dia, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Fui!